Pepe, então, gurizada. Vamos de Pepe. Com o dragão. Esse é o arcabouço do novo mundo. Vamos fazer mais business entre nós todos. Bem, grande Pepe. Pepe está no Fórum de Vladivostok. O que ele disse semana passada que iria fazer ali uma conexão Pequim-Vladivostok, né? Deixa a curtida, antes de soltar o Pepe aqui, ó. Deixa a curtida, diga no chat de que cidades estão falando e quem puder se tornar membro do canal, torne-se membro. Isso aqui é muito importante. R$ 1,99 por mês, tá? R$ 1,99 por mês. É uma notinha de 2, né? Uma notinha de 2 é o passarinho, aquele, se não me falha a memória, é um passarinho na notinha de 2. Ganha 1 centavo de troco ainda. Por mês, por mês. Bem-vindos a Vladivostok. Vocês estão no meio do Fórum Econômico de Vladivostok. Antes do final, a gente está no meio. Começou, a gente está no dia onde tem mais loucuras. Eu passei o dia vendo painéis extremamente importantes falando da rota do Ártico, falando do desenvolvimento do leste, da Sibéria como um todo, debates sobre sistemas de pagamento alternativos, conversas com a liderança de Donbass. E no final, no último dia, tem os últimos encontros, especialmente um muito importante, Índia e Rússia, que basicamente são investimentos cada vez maiores dos dois membros dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, e a sessão plenária com o presidente Vladimir Putin e depois o pergunta e resposta. Então, hoje, não é só o Fórum Econômico de Vladivostok. O que a gente vai fazer hoje é um balanço da semana mais importante do ano na Ásia, na Eurásia e provavelmente no Sul global. O que aconteceu do domingo até a sexta-feira, digamos, praticamente uma semana, é absolutamente extraordinário. Foi uma semana Rússia-China, uma semana Eurásia e uma semana de integração ainda mais acelerada de toda a Eurásia, sem contar a sua península europeia no Ocidente. Começou com o fórum anual da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, mestre de cerimônias Xi Jinping, convidado de honra presidente Putin, passou no dia seguinte, o encontro privado de Xi Jinping, presidente Putin, no Zhonghanai. Zhonghanai é a residência da presidência chinesa, é um ex-palácio imperial. Quando o presidente chinês chama alguém para Zhonghanai para uma conversa estendida e detalhada, como é o caso, são ocasiões lá em cima, no topo do topo do topo da pirâmide. A parada absolutamente extraordinária, comemorando os 80 anos da vitória chinesa em cima da agressão japonesa e fechando o capítulo Segunda Guerra Mundial na Ásia, com o que o planeta inteiro viu, a demonstração dessas armas extraordinárias, de progresso militar extraordinário chinês. E no mesmo dia, isso foi no dia 3. No dia 3, a parada em Pequim, e aqui começou o fórum, o anual Fórum Econômico do Far East. Não é uma denominação ideal, é extremo leste. Aqui é o extremo leste da Rússia, mas, bom, ok, de uma certa maneira ele é extremo, porque a gente está, para vocês terem uma noção de time zones, 7 horas à frente de Moscou. Ou seja, 8 horas à frente da Europa e 1 milhão de horas à frente das Américas. Muito importante essa declinação da semana entre Tianjin, Pequim, Vladivostok, onde a China foi o personagem principal. Aqui ela é uma das personagens principais, junto, por exemplo, com a Coreia do Sul, com os países da ASEAN, Associação de Países do Sudeste da Ásia, e o presidente Putin, que foi um dos personagens principais em Pequim, em Tianjin,
e vai ser, evidentemente, o personagem principal no encerramento do fórum aqui em Vladivostok. Por que é importante? É uma questão de business. Por exemplo, antes de conversar com vocês, hoje eu passei várias horas passando de um painel para outro, discutindo justamente assuntos fundamentais dessa coordenação e dessa união euroasiática. São corredores de desenvolvimento, supply lines, linhas de produção que estão sendo reformuladas, petróleo e gás, o Ártico, todo o desenvolvimento dessa área que é, digamos, uma Sibéria estendida e que é um processo paralelo e um espelho do que os chineses começaram a fazer no final dos anos 90, indo do leste para o oeste da China para desenvolver o oeste chinês e a conexão do oeste chinês com seus vizinhos da Ásia Central. O que os russos começaram a fazer alguns anos atrás é do oeste para o leste, ou seja, o desenvolvimento final a um nível digital e de desenvolvimento verde também e de conexão de infraestrutura, de construir infraestrutura que não tem em várias dessas regiões, do Ártico inteiro até rincões da Sibéria, encostando no oeste do Pacífico praticamente. É um processo, em termos de importância histórica, de amplitude histórica, absolutamente extraordinário. E você estando num fórum como esse, onde você tem elites de business de vários pontos da Eurásia, não apenas da Rússia, sim, todas as regiões russas estão aqui, com chefes de governo, chefes departamentais, ministros, praticamente todos os ministros principais russos estão aqui, vice-ministros, o Ministério das Finanças, todo mundo está aqui. Mas tem Coreia do Sul, tem os talibãs, de novo, como eles estavam no Fórum de São Petersburgo há 2 meses, os sul-asiáticos, especialmente Índia, tem paquistaneses também, mas especialmente Índia. Por exemplo, tem uma mesa redonda fundamental antes da intervenção do presidente Putin, Rússia-Índia exclusiva, mas tem, por exemplo, Rússia-ASEAN, Associação dos Países Sudeste da Ásia, Rússia-Tailândia, a Rússia-Laos, a Rússia-Camboja, discute-se tudo. E, por exemplo, hoje de manhã, um dos principais painéis do fórum inteiro, a discussão em profundidade de um conceito que é praticamente desconhecido no Ocidente. A tradução mais ou menos literal é Grande Parceria Euroasiática. Esse é um conceito federal, é um conceito que foi apresentado ao presidente Putin e que ele encampou, ou seja, é um conceito do Kremlin, da administração presidencial, que unifica o desenvolvimento russo e euroasiático como um todo, e numa perspectiva inclusiva e extremamente ampla. Não exclui, por exemplo, a Europa, nunca excluiu. Os europeus se auto-excluíram, eles estão cometendo um suicídio geoeconômico e geopolítico, mas essa é uma decisão dessas ditas elites europeias. A Rússia sempre os convidou. A formulação inicial do presidente Putin era: vamos fazer uma área de livre comércio de Lisboa a Vladivostok, até aqui. Ou seja, o que os russos estão fazendo? Eles estão fazendo a sua área de livre comércio, onde Vladivostok é um dos polos principais, com a Eurásia inteira. Ou seja, o que se discute no Fórum de São Petersburgo é replicado aqui para a Rússia e para a Eurásia inteira. São Petersburgo, claro, é um centro mais europeizado, ainda ocidentalizado, é na Rússia europeia, digamos. Aqui não, aqui você está na Ásia. Para quem mora na Ásia como eu há mais de 3 décadas, você chega aqui, você se sente na Ásia. Você vendo justamente a mesclagem étnica, que é extraordinária, não vamos chamá-los de minorias, são maiorias nas regiões onde eles vivem e conservam as suas tradições e são respeitados, estão totalmente aglutinados na cultura russa.
Você vê mongóis, você vê budistas da Buriátia, você vê o pessoal que mora nas ilhas Sakhalina ou em Kamchatka, por exemplo, que é um dos maiores santuários praticamente virgens e praticamente virgens. Kamchatka são vulcões, ursos e uma paisagem absolutamente deslumbrante. E ela não vai ser desenvolvida para virar uma nova Miami, ela está sendo desenvolvida aos poucos, respeitando o meio ambiente. Isso é muito importante. Então, essas discussões você tem que vir aqui e conversar com os atores principais. Você vê governadores regionais, justamente, ministros, subministros, pessoal da administração do Kremlin. Mandar um abraço aqui, ó, Celso, para o Antônio, que se inscreveu no canal, chegou conosco aqui, ó, agradecendo pela atenção, dizendo que se inscreveu no canal. Um grande abraço para o camarada. Pessoal botando aqui a sua cidade, né, da qual está assistindo aí, o Luiz Santos botou Rio de Janeiro fora Cláudio Castro, miliciano. Aí veio aqui o 5º artigo, BH diz fora Zema, Regina Alves, Gravataí é fora Leite Azedo. Aí o Encarnação Melgar, Santo André fora Tarcísio, São Paulo fora Tarcínico Jades, a Maria Cristina, o Maninho diz Porto Alegre, leite nem no café, e por aí vai, né, e por aí vai. E assim, ó, não vão embora, tá, pessoal? Não vão embora, porque eu tô vendo aqui nos bastidores que o Celso está preparando o afundamento de um destroyer estadunidense, tá? A Voz Trabalhadora se engajando na luta imperialista. Nós vamos mandar este vídeo por e-mail oficial da Voz Trabalhadora para a presidência da Venezuela. Aí a decisão de usar o vídeo vai ser do Maduro, né? Nós vamos fazer toda essa caminhada aí, vamos produzir esse vídeo, vamos encaminhar num e-mail sigiloso, né? Tem que ser por fora do Google, né, Celso? Tem que ser por fora do Google este e-mail. Não, nós vamos ter que ver como é que vamos mandar. Não dá para mandar por WhatsApp nem por e-mail. Eu acho que o e-mail da Voz Trabalhadora é Gmail, né? Se nós mandar, estamos fritos, né? Estamos fritos. Então nós vamos ter que ver se vamos mandar pelo Telegram, sei lá, vamos ter que achar um contato aí com o gabinete da casa com Miraflores lá para mandar esse material, tá, para o Maduro, e aí o Maduro vai decidir se vai publicar ou não, né? É com ele, é com ele. Tá sem áudio, Celso, tá sem áudio. Não existe mais limite nesse mundo, né, cara? Tipo, as coisas que a gente agora tá... que essas políticas, né? Isso não pode fazer, aquilo não pode fazer, né? Mas tudo o cara consegue fazer hoje em dia, né? É impressionante. Não, produz aí, fiquem até o final que nós vamos encerrar o programa com este vídeo exclusivo. Não, é só uma fotinho. Só uma fotinho. Tá? Nós vamos trazer um vídeo exclusivo aqui da Marinha Bolivariana afundando um destroyer estadunidense. Só a Voz Trabalhadora terá esse material. Ele encalhou numa praia. Coordenação entre investimento federal direto e investimento regional. Por exemplo, hoje de manhã também, há pouco, eu tive uma conversa extraordinária com um dos líderes de Donetsk. Isso foi pouco depois em que eles fecharam um acordo com uma empresa chinesa, entre várias outras empresas chinesas, isso eles me confirmaram de novo, algo que já tinha sido confirmado em São Petersburgo. Os chineses estão vindo para o Donbass porque eles querem investir na economia do Donbass. O Donbass parte da Federação Russa. Investimento em construir estradas, ferrovias, logística, energia, evidentemente minerais, porque o Donbass é extremamente rico. E você vendo como isso se articula, como, por exemplo, a reconstrução do porto de Mariupol, por exemplo, que a partir do ano que vem vai começar a exportar para o resto do mundo. Estão nos últimos dados, nos últimos acertos finais. A reconstrução da cidade de Mariupol, que estava totalmente devastada há 3 anos. E você vê modelos que podem ser aplicados em outras regiões da Rússia também. O contato com
populações dos oblasts, populações originais dos oblasts, é extraordinário. Eu tive uma longa conversa com os Buriates de novo. Um convite para finalmente eu poder visitá-los perto do Lago Baikal, e a gente conversa inclusive sobre budismo, eles são budistas. Ou seja, a riqueza cultural e o que nosso amigo camarada Xi Jinping chama encontros pessoa a pessoa, que foi exatamente o que aconteceu em Tianjin, foi um enorme encontro pessoa a pessoa. E, inclusive, durante a parada, os convidados, a enorme sessão de líderes convidados para a parada em Pequim, foi uma conversa de amigos. E a relação, por exemplo, Putin e Xi, os dois lado a lado, não é só de líderes de duas grandes potências, inclusive nucleares, globais. É de amigos, justamente. Dá um pause aqui, já que o Pepe está falando da parada na China e tal, né? Olha aqui, ó, a thumb do programa tá essa aqui agora, Celso. Olha aqui. Sensacional, né? Xi Jinping, a elegância do Xi Jinping, cara. Eu daria tudo para ter um trajinho desse aqui, cara. Olha só. Mas olha os olhinhos brilhando do budista Pepe. O Pepe ele... Pepe que nem pinto no lixo. Pepe do Buriati, ó. Pepe do Buriati. O Breno Altman com uma cara de stalinista, né? Um baita stalinista esse Breno Altman aí, ó. E o nosso Xi Jinping ali, impressionante, né, cara? Essa imagem de Xi Jinping é pro Donald Trump dorme em posição fetal na caminha dele, chorando na caminha, ó. Donald Trump chora na caminha diante deste... Eu achei que ele tinha morrido já com as macumbas lá da Alcione, cara. Achei que tinha pegado efeito já. Não deu certo, não deu certo. Foi agora no final de semana aí que teve o dia das macumbas aí. Não deu certo a macumba da Alcione, né? E mas foi feio, o principal dessa semana, que aqui está sendo transladado. Foi feio o ataque contra o Destroyer norte-americano. Tá confirmada a notícia? Atacaram o Venezuela. Tô vendo a imagem, cara. Tá pegando Venezuela fogo. Venezuela fundou o Destroyer estadunidense, hein? Não vão embora. Fiquem até o final. Aqui. Tem calhado aqui na tela do meu computador aqui. Fiquem até o final, porque é um furo exclusivo da Voz Trabalhadora. Marinha Bolivariana afunda Destroyer estadunidense. Fiquem até o final. Nível dado que eles em termos de né? Vamos fazer mais business entre nós todos. Não só para o desenvolvimento da Rússia, do Ártico e da Sibéria, mas o desenvolvimento da Eurásia como um todo. O que foi estabelecido na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, extremamente importante, com a apresentação pelo presidente Xi de um novo sistema de governança global. Ou seja, uma governança equânime, respeitando as regras originais da criação da ONU, respeito a todos, exatamente o oposto a formulação americana de praxe, que agora já está enterrada, literalmente, como a guerra da OTAN está sendo enterrada no solo negro de Novorossiya, é a ordem internacional baseada em regras. A China está enterrando essa ordem internacional baseada em regras junto com os membros da Organização de Cooperação de Xangai. Então, o que a gente viu em Tianjin, absolutamente extraordinária, com um glamour de uma grande cidade chinesa, pujante, dinâmica, segura de si e orgulhosa de tudo que eles conseguiram fazer no intervalo entre 2 e 3 décadas, tudo isso chegou a um nível ainda mais alto durante a parada, onde foi a pujança chinesa, o dinamismo chinês e a potência militar chinesa. Não brinquem com o dragão. E eles mostraram por quê. Além, claro, de todo o espetáculo. Vocês viram, inclusive, a formação de jatos desenhando 80 no céu de Beijing. E aqui, tudo isso retransformado em... Tem
representantes chineses de altíssimo nível, tem uma delegação chinesa extremamente fornida. E nessa conversa, por exemplo, com essa liderança de Donbass, eles falando que sim, no momento isso vai passar para outras empresas mesmo. No momento tem uma série de empresas chinesas que todo dia estão querendo apresentar propostas, vir aqui visitar. E nesse caso, que é o que aconteceu hoje de manhã, fecharam um contrato de desenvolvimento. Então, esse é o século euroasiático nascendo. Ele já nasceu, ele nasceu alguns anos atrás, mas ele estava engateando. Ele agora está andando a passos já quase de um corredor de fundo. E isso foi solidificado num processo que durou alguns meses. Começou nos BRICS o ano passado, na Rússia, em Kazan, em outubro do ano passado. Passou pelos BRICS no Brasil, que foi um sucesso. E se consolida na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, no começo dessa semana. Então, esse é o arcabouço do novo mundo. A Eurásia como centro do mundo, como foi na história, por 98% ou mais, inclusive. Inclusive, podemos dizer que praticamente durante toda a história, a não ser os últimos 240, 250 anos, com predomínio do Ocidente. Está acabando. E está acabando de uma maneira, inclusive, patética e vergonhosa. No caso do Ocidente, que renega todos os seus valores e, entre outras coisas, não só comete um suicídio geopolítico e geoeconômico que vai afetar as suas populações, como legitimiza um genocídio, que é o impensável absoluto do jovem século XXI, como o definiria o grande Eric Hobsbawm. Então, você sentir isso ao vivo entre a China e a Rússia. E aqui do lado, por exemplo, muitos de vocês devem saber, de Pequim a Vladivostok são 2 horas e meia de voo. É praticamente aqui do lado. É a Ásia mesmo, é a Ásia-Rússia avançada na Ásia como um todo. Você vai, por exemplo, num restaurante chamado Singapura, você come comida de todos os países asiáticos. E quando você vê os clientes, você vê as suas faces, as faces são um microcosmo da Ásia inteira. Então tem um elemento cultural, histórico, de contato direto, que é extraordinário, e tem o big picture, que é essa transição geoeconômica e geopolítica cada vez mais avançada, e que agora está entrando num estágio justamente de trem-bala. O trem-bala que você pega, por exemplo, quando você chega no aeroporto de Pequim para ir para Tianjin. É exatamente a mesma coisa. Então, peguem essa pequena, essa pequena introdução de uma semana extraordinária, não só para a Eurásia, mas para o sul global. Os africanos que estão aqui, por exemplo, há muito poucos latino-americanos. Os asiáticos que estão aqui, eles estão vendo e prestando atenção nessa modificação à velocidade absurda, e eles estão no meio, eles querem entrar também na história. Esse desenvolvimento puxado por Rússia e China é um desenvolvimento para o planeta inteiro. E ele está contido na declaração final de Tianjin com a proposta de governança global, que vai ser a batalha definitiva. É o Sísifo empurrando uma bola de ferro gigantesca em cima de um pico que poderia estar no Himalaia, nos Pamirs, nas montanhas Tian Shan chinesas ou no Hindu Kush. Muito obrigado a vocês. Fiquem com essa pequena introdução, com a atmosfera do Fórum de Vladivostok. Hoje nos disseram que Putin vai fazer alguns anúncios extremamente sérios no último dia do Fórum de Vladivostok. A gente vai comentar isso a semana que vem. Diretamente da Ásia, diretamente da China.
Muito obrigado a vocês todos. Inscrevam-se no canal. E eu vou voltar aqui com os meus amigos russos, continuando a bola rolando do século euroasiático em ação. Muito obrigado. Grande Pepe. O Orlando Balbino botou aqui, ó, dominância do Império dos Estados Unidos e Europa terminou faz tempo. Sobrou só a sombra. Perfeito, Orlando, perfeito. Pepe sempre trazendo bons conteúdos, né, nos locais onde os fatos estão acontecendo. E assim, né, Celso, se há alguma esperança no horizonte, né, é a locomotiva chinesa, né? A locomotiva chinesa é a luz no fim do túnel, né, cara? É a luz no fim do túnel. Às vezes eu vou dormir assim, meio decepcionado com a nossa sociedade, com o sistema capitalista, mas calma aí, Celso, calma aí, não antecipa o furo do programa, não antecipa, Celso. Isso só a voz trabalhadora tem, Celso, não solta isso aí que assim, isso aí vai vazar, isso aqui é a notícia de amanhã, vai ser essa, Celso. Então, assim, vamos. A notícia de amanhã vai ser cancelar a voz trabalhadora que chegar aos 500 mil por estar passando informações falsas. Caiu o canal da voz trabalhadora. E o Nicolas vão ser processados por... É perseguição, né? Perseguição contra a voz trabalhadora. A Venezuela afundou o navio. A voz trabalhadora afundou o destroyer norte-americano. Não, vamos lá então, ó. Vamos fechar o programa então com este furo de notícia, de reportagem da voz trabalhadora. Ó. Acabamos de afundar aqui, afundando essa madrugada. Acabou de acontecer, ó. Acabou de acontecer. Agora são 15 para meia-noite no Mar do Caribe, no Mar do Sul do Caribe, na Venezuela, e aconteceu o que ninguém esperava, A Marinha Bolivariana parece, inclusive, que era o Maduro que pilotava a lancha, inclusive, era o Maduro que estava pilotando a lancha, que acaba de afundar um dos 3 destroyers. Está afundando ainda. Está afundando ainda. Está afundando. Temos imagens. Temos imagens, olha só. Bota imagens aí, ó. Na verdade, durante a madrugada passada, foi atingido aqui o destroyer norte-americano, né, pela voz trabalhadora. Aqui ele tentou ir para a beira da praia, né? Encalhou. Encalhou na beira da praia. Aqui ele chegou na beira da praia sendo atacado ainda, né? Aí depois... Tu vê que a bandeira dos Estados Unidos não arriou, né? Ela ficou ali. Sempre retinha. A bandeira está ali, firme e forte. Sendo atacado aqui na beira da praia. Aí continuou o ataque aqui, mais no final da tarde aqui, pegando fogo. E ao finalzinho da noite ainda estava a bandeira esticada lá. Que pôr do sol maravilhoso! Sol maravilhoso, ele afundando, ainda pegando fogo, né? A voz trabalhadora afundou o destroyer norte-americano. Um pôr do sol maravilhoso do Caribe, com essa imagem fantástica do destroyer estadunidense. Cara, falando em bandeira bem esticadinha, cara, eu tava vendo um programa dos nossos amigos aí de esquerda, né, cara? E aí o cara disse assim, que o atacadão tava com a bandeira meio pau por causa do julgamento do Bolsonaro, né? Eu já falei pro meu filho, pega lá meu celular e vê quanto é que tô devendo no atacadão, vou cancelar esse cartão e não vou mais dar essa bosta, né, cara? Aí daí eu fui lá consultar na internet, né, para ver o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que o Luiz Fernando Veríssimo morreu e o Lula decretou luta oficial por 3 dias em todo o Brasil. E aí todas as bandeiras brasileiras devem ficar meio pau. Então não é por causa do julgamento do Bolsonaro que a bandeira do atacadão estava meio pau. Era por causa do... Claro! Exatamente. Então tem que ter cuidado para não sair inventando história, né? Que nem aqui é do destroyer norte-americano afundado, né? Obviamente que estamos, né? Eu acho engraçado que o ChatGPT é muito engraçado, né? Eu pedi para ele assim, pensando, se eu pedir para ele fazer um destroyer norte-americano afundando, ele não vai fazer, né? Daí eu pedi para ele fazer um francês sendo afundado. Aí ele respondeu, essa imagem não pode ser gerada por causa das nossas políticas, né? Daí eu perguntei, e se for um destroyer da Coreia do Norte, pode?
Aí ele disse assim, não pode, só não pode aparecer pessoas, não sei o que, bababá, né? Aí eu pedi, tá, então faz um americano. Daí então, eu pedi para fazer, né? Isso. Aí ele fez, só que ele botou uma bandeira qualquer aqui, né? Daí ele disse assim, pode ser com a bandeira dos Estados Unidos? Aí ele fez com a bandeira dos Estados Unidos, bonitinho como eu queria, né? Aí eu pedi, pode fazer diurno numa bela praia da Venezuela? Aí ele botou aqui, né? Aí disse, faça ele pegando fogo com uma fumaça como se já estivesse passando algumas horas. E faça o navio um pouco desalinhado e encalhado. Ficou encalhado demais, não ficou? E aqui depois eu pedi, faça ele incendiando para o lado como se estivesse inclinado e meio afundando no entardecer, aparecendo um sol vermelho ao fundo, mas ainda com fumaça e um pouco de fogo. Quer dizer, é muito... Com coisa para criança a gente consegue fazer bastante coisa. Imagina usando ferramenta profissional, né? Vídeos e tal, que nem... É aquela história, né? Se o Donald Trump pode, por que a gente não pode, né? Pois é, e que mal feito aquele videozinho daquele barco, dizer que tinha 11 pessoas ali, mas nem a pau, né, cara? Ridículo, cara. E aí aquela imagem aérea ali, cara, que tu não consegue enxergar nada ali no barco, mas tu enxerga um sacão gigantesco de cocaína, né, cara? Tudo negócio... branco, aí ele quer aparecer para todo mundo ver que é cocaína, né? Claro que era narcotráfico, é evidente que era narcotráfico, dá para ver a imagem ali. O que os caras vão deixar, eles só podem botar a plaquinha assim em cima, ó, pasta de cocaína. Cara, que coisa ridícula, né, meu? Que coisa ridícula, velho. Para ficar mais ridículo, só faltava ter a estrela do PT naqueles sacos ali, Puta, né? que nem o sequestro do... Quem se lembra disso? Do sequestro da Billy Diniz, cara. Exato. Para eleger o Collor, cara. Aqui o nosso público é de bastante... E bastante idade é bom, né? Veteranos. Veterano, isso. Boa, Paulinho, veterano. O pessoal é capaz de se lembrar disso. Sim, eu me lembro disso, cara. A camisa da campanha do Lula, né, em 89, no Sequestradores do Abílio Diniz, né? Cara, aquilo ali foi um pacotão, né? Um pacotão de fake news, né? Ah. Teve aquilo, teve o debate editado, foi um show de horrores, né? Para eleger o Collor de Mello, né? Abílio Diniz, diz a Janete aqui, ó. Maria Cristina te aplaudindo aí pela inteligência artificial, ó. É isso, né? É isso. Mas deveria se fazer, né, cara, um perfil fake aí, soltar essas imagens aí, vamos ver se a Globo News vai repercutir também, né? Porque repercute em qualquer porcaria do Donald Trump, é uma coisa impressionante, né? Mas é que só repercute se a notícia vem no Pentágono, né, Portinho? Primeiro a gente tem que convencer o Pentágono que isso aconteceu. Não, e o pior, cara, é que os caras repercutiram no Jornal da Globo ontem, que eu tava assistindo, e sem qualquer dúvida, assim. Não se levantou dúvida alguma que fosse de inteligência artificial. Mas aquilo é propaganda norte-americana, tu vai questionar a propaganda, tu só publica a propaganda, né, cara? Ou tu acha que aquilo é notícia? Exato, né? Não, é impressionante, né? Eu acho que os caras têm coragem, que eles são obrigados, eles não podem nem mexer nas imagens que vêm das Reuters lá, sei lá da onde que vem os troços. Eles têm que passar, acho que na mesma sequência, tudo direitinho, conjunto e com a mesma... Eles não podem pegar as imagens, editar, cortar texto, nada, né? Só pode traduzir, eu acho, o texto. A impressão que eu tenho é essa aí, mete no Google Translator ali e manda bala. Porque sai igual em tudo que é, as notícias estrangeiras saem igual em tudo que é emissora. Acontece tanta coisa no mundo, mas é exatamente as mesmas coisas que aparecem em todos os canais. Se tu assiste, cara, tem dias que eu faço isso, essa epopeia. Eu assisto o Jornal da Band e é incrível, né, Celso? Incrível é o seguinte, que o jornal da Band termina no exato momento que começa o Jornal da Globo, né? Aí tu vê a sincronia, né? E as notícias são as mesmas, né? E pra te ver como eles falam a verdade. Tu assiste assim o Jornal da Band, e aí quando o cara dá boa noite, tu troca de canal, o Bonner tá dando boa noite lá na Globo. É incrível. Não pode ser, né, cara? Não pode ser coincidência. Todos os dias, cara. É o horário.
Eles já fazem dia, cara. Façam esse teste aí, cara. A gente tem que fazer assim, tem que fazer a nossa live antes de começar a live do Pitilo, vamos fazer a mesma coisa. A gente faz a nossa live, começa a live do Pitilo, a gente termina. É uma boa, uma boa. Olha aqui, ó, Celso, a enquete. Quantos anos de cadeia pega o Bozo? 32. 67% estão achando que é 35, ó, que é o máximo que nós colocamos aqui. 35, isso. 23% 30, 2% 25 e 8% 20 anos. Ó. Então tá ali. Nós poderíamos ter botado a opção será absolvido para ver quantos bolsonaristas tem entre nós, né? Não botamos esse pega-ratão aqui para os bolsonaristas, né?